Capítulo 9. Depois da justificação. A graça barata é a inimiga mortal da nossa igreja. Hoje, nossa luta é pela graça preciosa. Dietrich Bonhoeffer. Abordamos no capítulo anterior a questão da justificação. Demonstramos pelas Escrituras que a justificação pela fé é precedida de arrependimento. Agora desejamos comprovar que a justificação é seguida de um processo de desenvolvimento denominado santificação. Desse modo, a obra divina da salvação começa em nós mediante o arrependimento e passa pela justificação e engloba o crescimento da santificação. John Wesley, em seu ensino, também apresentava essa ordem na obra redentora. A salvação começa com o que é usualmente chamado de maneira muito adequada de graça salvadora, incluindo o primeiro desejo de agradar a Deus, a primeira aurora de luz referente à sua vontade e a primeira convicção, leve e passageira, de ter pecado contra ele. Tudo isso implica alguma tendência para a vida, algum grau de salvação. O começo da libertação de um coração cego e totalmente insensível a Deus e suas coisas. A salvação se realiza através da graça convencedora, usualmente chamada nas Escrituras de arrependimento, que traz maior quantidade de conhecimento próprio e libertação interior do coração de pedra. Depois, experimentamos a salvação propriamente cristã, pela qual, através da graça, somos salvos pela fé, constituindo isso em dois grandes ramos, a justificação e a santificação. Pela justificação somos salvos da culpa do pecado e restaurados a favor de Deus. Pela santificação somos salvos do poder e da raiz do pecado e restaurados à imagem de Deus. Há vários aspectos da salvação, e a ideia aqui não é tratar de todos eles. Contudo, vale deixar um panorama do que o sacrifício do Cordeiro de Deus, Cristo, nos proporcionou. Esses distintos e complementares aspectos de nossa tão abrangente salvação envolvem mudanças de natureza, posição, condição, propriedade e destino. Deve-se reconhecer que, aliada à justificação, se dá a regeneração. 1 Pedro 1:23. Mediante o novo nascimento, acrescentamos ainda o ato de reconciliação, por meio do qual a inimizade contra Deus e a separação do pecado foram revertidas. Romanos 5:10. Há também a adoção, que nos inclui na família divina. Gálatas 4:5. Destaque-se ainda a bendita redenção, Efésios 1:7. O ato de comprar que gerou, como consequência, a nossa liberdade do reino das trevas, Colossenses 1:13. Adicione-se a isso o início do processo de santificação, Romanos 6:22, para então vislumbrar-se o grande desfecho da glorificação, Romanos 8, verso 18 ao 23, que é a transformação do nosso corpo físico à semelhança de Jesus Cristo, Filipenses 3, verso 20 e 21. É importante entender o que vem após a justificação, a saber, a santificação. No entanto, antes de entrarmos no assunto da santificação em si, o que faremos somente no capítulo seguinte, é necessário abordar ainda questões relacionadas à própria justificação e à transição para a santificação. O entendimento, tanto do que já aconteceu na justificação, como do que ainda pode acontecer, tanto o conceito bíblico de avanço e desenvolvimento, quanto o de retrocesso, seguramente afetará a nossa conduta na caminhada cristã. Certeza de salvação. Depois de iniciado o glorioso processo da salvação na vida do crente em Cristo, é possível que esse experimente algum tipo de certeza, de garantia daquilo que Deus lhe tenha dado? Certamente que sim. João, em sua primeira carta, falou a respeito disso. Escrevi essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. 1 João 5:10. O apóstolo não apenas revelou a possibilidade de que alguém sabia que tem a vida eterna, mas também deixou claro que esta era a sua intenção.
expressar a certeza do recebimento da vida eterna. Portanto, a nossa primeira garantia é a própria palavra de Deus e suas declarações acerca de nossa salvação. Tais afirmações bíblicas ainda incluem a clara conclusão de que nada roubará o relacionamento que temos com Deus. Jesus, falando de suas ovelhas, declarou: "Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as pode arrancar de mim." João 10:28. Paulo também questionou: "Quem nos separará do amor de Cristo?" Romanos 8:35. Na sequência, respondeu: "Pois estou convicto de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor." Romanos 8, versos 38 e 39. Tanto Cristo como o apóstolo Paulo comunicaram a garantia de que o nosso Senhor não desistirá de nós, não deixará de nos amar e não permitirá que ninguém nos arranque das mãos dele. Isso é fato. Retornemos a esse assunto para trazer mais luz sobre o significado de tais afirmações. Além das declarações das Escrituras como fonte de certeza da salvação para o crente, também há a ação do Espírito Santo em nós. Sua obra está entre outras características relacionadas com a certeza da salvação. Por isso, a Bíblia fala acerca do penhor ou da garantia do Espírito Santo em nós. Quando vocês ouviram e creram na palavra de Deus, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor de sua glória. Efésios 1, verso 13 e 14. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Segundo aos Coríntios 1, 21 e 22. A Escritura afirma que os crentes estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Efésios 2, 22. Logo, a primeira habitação do Espírito Santo em nós é evidência ou garantia de que aquele que começou a boa obra em vocês vai cumpri-la até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6. O apóstolo João também relacionou a presença e a atuação do Espírito de Deus em nós como garantia da nossa permanência em Cristo. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. 1 João 4:13. O bendito Espírito Santo, além de trabalhar em nós, visando ao nosso aperfeiçoamento, também produz no nosso íntimo a certeza, a convicção da aplicação da salvação recebida em Cristo. Chamamos isso de testemunho interior. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8:16. A palavra grega traduzida por testificar, empregada nos manuscritos bíblicos, é sumartureu. Seu significado é testemunhar juntamente com confirmar. Portanto, podemos reconhecer que há um testemunho, uma confirmação interior, gerada pelo Espírito de Deus. Antes de entender com clareza essa verdade bíblica, fui questionado na adolescência se eu tinha certeza da minha salvação. E garanti que sim. A pessoa que me questionava indagou se eu já havia visto Jesus ou conhecia o céu, ou mesmo se algum anjo havia me aparecido com uma cópia do livro da vida, indicando o registro do meu nome lá. Assegurei que não. Bom, se você não viu nada, prosseguiu o questionador, talvez, pelo menos, você tenha ouvido uma voz celestial pronunciar o seu nome. Também garanti que não. Diante disso, ele me bombardeou com o último questionamento. Então, como você pode saber que foi salvo de fato? Imediatamente, eu lhe garanti. Eu sei porque sei. Eu não sabia o que eu sabia, mas eu sabia que sabia. E sabia muito bem
que eu era salvo. Esse irmão, então, passou-me a explicar o significado de Romanos 8,16 e me ensinou que aquela certeza exagerada e sem motivo dentro de mim é o testemunho do Espírito Santo. O autor da Epístola aos Hebreus afirmou: temos essa esperança como âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós. Hebreus 6, versos 19 e 20. A alegoria de âncora usada para não deixar o barco à deriva é empregada à nossa alma no contexto da salvação para nos comunicar esse tipo de convicção. Embora a Bíblia reconheça que é possível naufragar na fé, também sustenta que não é algo inevitável. Portanto, sustento, aliado à grande maioria dos mestres bíblicos, que sim, é possível termos essa certeza da salvação. Entretanto, isso não significa em absoluto que o homem não possa comprometer o que foi iniciado ou que não tenha responsabilidade na continuação do processo. A justificação não é o fim. Como demonstraremos, ela é apenas o começo. Um estado inalterável? Diante disso, cabe o questionamento: a justificação recebida pela fé é um estado inalterável? Essa pergunta é relevante porque influencia diretamente o nosso estilo de vida cristã. Tenho ouvido com frequência uma declaração comum a muitos pregadores modernos que enfatizam a graça em desacordo com a doutrina bíblica. Eles afirmam: se antes da minha conversão, quando eu era um pecador por natureza, os meus atos de justiça não mudavam aquilo que eu era, porque depois de me tornar a justiça de Deus em Cristo, os meus atos pecaminosos mudariam aquilo que eu sou. Tal declaração é completamente descabida. Basta olharmos para Adão. O que somos hoje em Cristo, o primeiro homem, também era por criação, com alguns acréscimos. Adão era plenamente justo e santo, criado à imagem e semelhança de Deus e sem natureza pecaminosa com a qual nascemos. O pecado de Adão comprometeu sua realidade de justiça. É óbvio que sim. Portanto, é evidente que essa tentativa de argumento reverso é um sofisma, para não dizer uma lógica infantil. Exemplifiquemos da seguinte maneira: se nenhum de nós podia vir ao mundo por si mesmo, sem progenitores que nos gerassem, nada tendo podido fazer a respeito, significa que então, para deixarmos este mundo, dependeríamos exclusivamente de um novo ato ou decisão deles? Seguramente que não. Para nascermos, não tínhamos nada a fazer. Contudo, para morrermos, podemos conseguir isso independente dos nossos pais. Quer com uma vida desregrada, que por decisão própria podemos antecipar o dia da morte. Assim também, quando estamos mortos nos nossos delitos e pecados, nenhuma obra de justiça, nem mesmo o cumprimento da lei, poderia mudar a nossa natureza. Por quê? Porque só Deus pode comunicar a vida a quem está espiritualmente morto. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Efésios 2:1. Contudo, esse estado de vida é inalterável? Não. Paulo adverte os crentes já vivificados em Cristo por meio do novo nascimento que, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Romanos 8:13. Ou seja, é possível regressar à morte de onde saímos. Como? Da mesma forma que Adão o fez quando pecou. Essa é a razão pelo qual Tiago assevera: o pecado, após ser consumado, gera a morte. Tiago 1,15. Nada disso é diferente da morte da qual Adão foi advertido. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Gênesis 2,17. Deus não limitou essa morte à dimensão física. Antes de tudo, ela se instalou na dimensão espiritual.
Qual é o propósito de alguém insinuar que os atos pecaminosos de um crente não mudam a sua condição justa? Certamente não é para glorificar a Deus ou honrar o sacrifício de Cristo. O pior é ver pessoas desprovidas de entendimento bíblico ouvir afirmações como estas com ares de grande revelação. A verdade é que prosseguem tentando transformar a graça de Deus em libertinagem. A graça divina não é permissão para pecar, sem que haja consequência. É justamente o oposto. Ela é a maior força capacitadora para nos ajudar a andar em santidade. João, escrevendo aos crentes em Jesus, justificados pela fé e nascidos de novo, fez a seguinte afirmação: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 1 João, capítulo 1, versos 5 ao 10. Antes de entender o que o apóstolo afirmou, podemos garantir o que ele não declarou. Às vezes, a melhor forma de definir o que algo é começa por definir o que aquilo não é. Sei que alguns dos pregadores contemporâneos da graça alegam que João, no texto citado, dirige-se aos ímpios, aqueles que ainda não haviam se convertido. Discordo totalmente. Talvez tentem defender esse argumento porque o texto contraria sua crença equivocada de que a justificação seja um estado inalterável. Infelizmente, alguns, em vez de partirem do que a Bíblia diz para fundamentar suas crenças, escolhem o caminho oposto. Decidem antes no que querem acreditar e depois se esforçam para forçar as Escrituras a dizer o que eles querem. É justamente desse tipo de malabarismo teológico de fabricar explicações que harmonizam com crenças previamente estabelecidas que surgem as heresias e as falsas doutrinas. Portanto, consideremos em primeiro lugar a quem João escrevia. Isso é fundamental para uma exegese adequada. No versículo 9, o apóstolo disse: se confessarmos os nossos pecados. A palavra grega utilizada nos originais e traduzida por nosso, de acordo com o estudo de Lexia de Strong 2, é emon, um pronome possessivo que significa nós. Logo, João, como escritor, inclui tanto os pecados dos leitores de sua epístola como os seus próprios pecados em sua lógica. Dessa forma, se alegarmos que os destinatários da carta não eram convertidos, forçosamente teríamos de admitir que o apóstolo também não era, uma vez que ele se incluiu entre aqueles a quem dirigiu sua fala. Dá para aceitar isso? Obviamente que não. No versículo 6, ele afirmou que se afirmarmos que temos comunhão com Deus, mas andamos nas trevas, o que claramente aponta para o fato de que o argumento é dirigido a quem alegadamente sustenta ter comunhão com Deus. Exclui pela lógica os ímpios. Finalmente, a continuação do texto aponta que João esperava que as pessoas a quem ele se dirigia não pecassem. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelo do mundo inteiro. 1 João 2, 1 e 2. Com isso em mente, pergunto:
a expectativa de ausência de pecado seria possível para um não convertido? Claro que não. Logo, a quem João escreveu? Aos cristãos. Enquanto se dirige aos da família da fé, o apóstolo emprega o termo nosso pecados, ao mostrar que tal perdão não é exclusivamente nosso. O apóstolo inclui, em sua declaração, os pecados do restante do mundo, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Reconhecido isso, analisemos a declaração do apóstolo. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9. O que se segue é a confissão. Duas coisas. 1. O perdão de pecados. 2. A purificação da justiça. É no segundo aspecto que quero focar. Já vimos que todos pecam, embora não devessem. Quando pecamos, precisamos não apenas de perdão, mas também de purificação. O perdão é para os pecados, mas e a purificação? É por causa da injustiça. O que isso significa? A palavra traduzida por injustiça, adikia, que no grego quer dizer injustiça, de um juiz injusto de coração e vida, uma profunda violência da lei e da justiça, ato de injustiça. Isso por si só pode nos levar a concluir que o pecado é a quebra dos padrões justos de Deus. No entanto, é mais do que isso. Quando fomos justificados pela fé, a nossa convicção muda da justiça para a justiça de Deus em Cristo. Contudo, quando pecamos, revertemos o quadro da justiça para o quadro original, ou seja, o da injustiça. Em outras palavras, maculamos a justiça divina que nos foi concedida, e por isso que precisamos ser purificados. Se o pecado do crente não trouxer dano ou comprometimento, por que haveria tantas instruções do Novo Testamento a respeito de não pecar ou em cada pecado consumado da necessidade de arrependimento? Uma vez salvo, sempre salvo? Não admito a ideia largamente definida nos diferentes meios evangélicos, mesmo por líderes que respeitamos, de que, uma vez salvos, para sempre salvos. É lógico que, como já expusemos, podemos ter certeza da salvação e não precisamos viver com medo de perdê-la. Entretanto, isso não nos dá o direito de concluir, muito menos de proclamar, que não importa a forma com que um convertido viva, ele esteja garantido para a eternidade. No ambiente celestial, prévio ao pecado, os anjos não estavam garantidos. No ambiente prévio ao pecado do Éden, o primeiro casal também não estava garantido. No ensino bíblico, como veremos, há grande número de advertências acerca deste perigo, e ainda assim conseguimos concluir que para aqueles de nós que escolhemos deliberadamente não atender às exigências divinas, não há nenhum risco. O Senhor Jesus declarou que se alguém blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem nessa era, nem na que há de vir. Mateus 12:32. Em nenhum momento disse que, se um ímpio que nunca se convertesse blasfemasse contra o Espírito Santo, então unicamente para esse tipo de pessoa não haveria perdão. Ao usar o termo algum, ou quem, ou todo, dependendo da tradução, Cristo não exclui os redimidos e já perdoados da possibilidade de fecharem a porta da salvação para si, mas que essa permaneça aberta aos outros. Cristo também afirmou: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar frutos por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim
vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. João 15, verso 4 e 6. O conceito de permanecer em Jesus não é apresentado como uma consequente condição de segui-lo. Pelo contrário, é apresentado como um imperativo a seus seguidores. A possibilidade de não permanecer também é apresentada por Cristo. Note que ele não falou sobre não o conhecer, mas sobre permanecer nele, o que indica necessariamente uma inclusão prévia em sua pessoa. A própria ilustração dos ramos indica isso. A alegoria de um ramo que frutifica, permanece, é contrastada com a do ramo que é cortado, seco e acabado, sendo lançado fora. Não pertence. Caso não queiramos admitir que o fogo onde tal ramo é lançado significa inferno, o mínimo que devemos entender é que o Filho de Deus anunciou uma irreversível destruição desse ramo. No que diz respeito a nós, parece muito claro qual era o ensino e sua lição. Paulo advertiu aos irmãos de Coríntios de reterem a palavra do Evangelho para não terminarem crendo em vão. Irmãos, venho lembrar-lhes o Evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. 1 Coríntios 15, verso 1 e 2. Ele atesta por meio deste Evangelho pregado que vocês são salvos. E na sequência inclui uma expressão condicional. Se. Qual era a condição? Era se retivessem a palavra assim tal como a preguei a vocês. O que aconteceria se não cumprisse a condição estabelecida? Então teriam criado um vão e comprometeriam a salvação. O escritor de Hebreus também trata do mesmo princípio condicional e da necessidade de preservar a fé do início da caminhada. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afasta do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês sejam endurecidos pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Hebreus 3, verso 12 ao 14. Temos outras advertências de cuidado, dessa vez para evitar que algo nos afaste de Deus. A quem a exortação foi dirigida? Aos cristãos, já convertidos. O que se presume na frase, pois passamos a ser participantes de Cristo. Contudo, novamente, vem o condicional, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Caso não evitemos o endurecimento do pecado, o afastamento do Deus vivo, e não guardemos firmes até o fim a fé que tivemos no começo, então, obviamente, deixaremos de estar na classificação dos participantes de Cristo. Obviamente, nenhum desses textos fala que se alguém tropeçar, perde automaticamente a salvação. Não, em absoluto. Temos um advogado junto ao Pai. Temos perdão à nossa disposição. Evidentemente, porém, é preciso abandonar o pecado mediante arrependimento e confissão. Então, assim e somente assim seremos purificados de toda injustiça. Se, contudo, não nos permitirmos ser restaurados, abortaremos aquilo que Deus, de forma graciosa, nos disponibiliza. A advertência como essa são recorrentes nas Escrituras, mas em especial na epístola escrita aos crentes de Hebreus. Por quê? Porque muitos deles estavam se afastando de Cristo e precisavam saber com o que estavam brincando. Observe outra declaração importante.
Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Hebreus 6, verso 4 ao 6. Alguém vai tentar me fazer acreditar que o escritor está falando a respeito de não convertidos? Impossível. Primeiramente, porque ele fala de que sejam reconduzidos ao arrependimento. Portanto, presume-se que já haviam se arrependido da vida prévia de pecado. O mesmo se deduz da afirmação: estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Isso indica que, ao voltarem para o pecado, estavam novamente enviando Jesus à cruz e expondo-o à desonra pública. Por que Cristo havia sido crucificado? Para o perdão dos pecados dos seres humanos. Por que o estavam crucificando de novo? Embora não seja literal, essa frase aponta para o descaso com o que já havia sido feito por eles. Em segundo lugar, o texto atesta a real experiência que tiveram. Esses hebreus já haviam tido determinadas experiências. Primeiro, tinham sido iluminados. Segundo, tinham provado o dom celestial, menção ao novo nascimento. 3. Haviam se tornado participantes do Espírito Santo, evidência do novo nascimento. Segundo João 14:17, Romanos 8:9. 4. Tinham provado a boa palavra de Deus, o que se refere mais do que à pregação inicial e sugerem a ideia de ensino e discipulado. A palavra provaram significa saborear, como se faz com a comida. 5. Tinham experimentado os poderes do mundo vindouro. Tudo isso além do arrependimento inicial já atestado. Consideremos outra exortação da mesma epístola. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10, verso 26 ao 31. Novamente, devemos considerar a quem a mensagem está sendo dirigida. Indubitavelmente, a advertência foi escrita aos cristãos, os salvos. Isso se deduz de expressões como depois que receberam o conhecimento da verdade e profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado. É inevitável tentar dizer que não se trata de pessoas que já haviam nascido de novo. O texto não fala de quem desprezou a santificação disponível no sangue da aliança por não a ter recebido nunca. Fala de pessoas santificadas pelo sangue de Cristo. Como algum ímpio seria tratado como alguém que havia recebido o pleno conhecimento da verdade? Não se trata de informações, mas de revelação, tal como indica o termo iluminados. Hebreus 6:4. A próxima constatação é que o texto não menciona um tropeço espiritual, uma queda. Fala de escolhas, de pecar deliberadamente. Além disso, define que esse fato não se deu antes da conversão, o que seria de esperar, mas depois do pleno conhecimento da verdade. A averiguação final envolve entender o que aguarda tal cristão.
santificado pelo sangue da aliança e com pleno conhecimento da verdade, que não apenas pecou, mas decidiu viver deliberadamente em pecado. A ideia proposta no texto é de constatar o juízo entre a antiga e a nova aliança para indicar que não se espera um juízo menor no Novo Testamento para quem cometeu uma afronta maior do que apenas desobedecer à lei do Antigo Testamento. Observemos: quem rejeita a lei de Moisés morreria sem misericórdia. Já vimos que a obediência plena à lei era impossível a um homem de natureza pecaminosa. Contudo, ainda assim, em determinados casos, ele seria julgado sem misericórdia. É aqui que aparece o contraste. Quão mais severo castigo julgam vocês merecer aquele que pisou os pés ao Filho de Deus, profanando o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? A palavra de Deus nos revela que a deliberada atitude de viver em pecado pisa intencionalmente no Filho de Deus, propositalmente profana o sangue da aliança e ultraja voluntariamente o Espírito da graça. Isso significa que essa pessoa atenta diretamente contra a aliança de Cristo e a graça que lhe foi dispensada. Como ignorar este fato? Pedro também consta no time dos que exortam a respeito disso. Analisemos sua advertência. Se tendo escapado da contaminação do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontrarem-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhe fora transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. 2 Pedro 2, verso 20 ao 22. A primeira coisa a ser feita novamente é analisar a quem o apóstolo escreve. Já no primeiro versículo de sua segunda epístola, ele deixa isso registrado. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 1:1. Além dessa evidência, o escritor ainda acrescenta provas irrefutáveis de quem são os destinados da mensagem, em frases como tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso atesta a conversão. Encontram-se novamente nelas enredados, ou seja, voltaram à prisão de onde saíram. Conhecido o caminho da justiça e, ainda, depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o seu santo mandamento que lhe foi transmitido. Depois de reconhecer que Pedro se dirigia aos convertidos, justificados pela fé em Cristo, faz-se necessário constatar que a mensagem diz respeito a reprovar uma vida de pecado que despreza a obra de Cristo e a santa limpeza que nos foi oferecida. A frase novamente nelas enredados e por elas dominados e voltaram as costas para o santo mandamento confirmam isso. O contexto da mensagem também corrobora o fato. O apóstolo havia afirmado que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. 2 Pedro 2, 9. Quem são esses ímpios ou injustos? São especialmente os que seguem os desejos impuros da carne. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. Nunca param de pecar. O apóstolo está falando de ímpios que nunca se converteram? Não. Ele indica, eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro, prometendo-lhes liberdade.
eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Por último, é imperioso reconhecer tanto a condição como o destino destes. Pedro revela que a limpeza em Cristo que se deu na conversão não impede ninguém de voltar a se sujar. O cão volta ao seu vômito. A porca lavada volta a revolver-se na lama. Logo, não somente não há evidência bíblica de que o estado da justificação seja inalterável, como também há claras exortações para que não venhamos a comprometer tal condição. Reconhecido esse fato, passemos ao destino dos que assim procedem. Estão em pior estado do que no princípio. O que essa afirmação significa? Por acaso Pedro diz que agora, caído e sujo, o cristão está pior do que quando se encontrava de pé e limpo? Claro que não. Não haveria necessidade de explicar o óbvio. O apóstolo assevera que o último estado após a queda é pior que o estado anterior à conversão. A comprovação de que este é o argumento é a frase posterior. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que, depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Resumindo, eles estavam melhor quando não eram crentes do que estão agora. Portanto, a que conclusão chegamos? Se antes da conversão eles estavam destinados ao inferno e à condenação eterna, por não terem crido em Deus, então agora que o estado deles piorou, eles estão salvos por quê? Uma vez salvo, sempre salvo? Não, é indiscutível que não. Se estavam perdidos antes e o estado deles piorou, como podem agora estar a caminho do céu? O propósito desse ensino não é desanimar um cristão a que prossiga na fé e permaneça em Cristo. Pelo contrário, a intenção é desencorajar os que cogitam desistir da fé e da fidelidade devida ao Senhor Jesus Cristo. É também fundamentar o conceito, que trabalharemos adiante, de que devemos aperfeiçoar a nossa santidade, no temor de Deus, segundo aos Coríntios 7:1. A continuidade da fé e da graça. O que precisamos entender após a justificação é a continuidade da ação, tanto da fé quanto da graça, na vida dos justificados. A fé não acaba quando nos convertemos, como alguém que, depois de ter cumprido seu papel, se desvanece. O cristão é justificado pela fé, mas depois de tornado justo, viverá pela mesma fé que o justificou. Como está escrito, o justo viverá pela fé, por sua fidelidade. Abacuque 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 3:11 e Hebreus 10:38. Paulo declarou aos romanos que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, Romanos 1:17. Tal afirmação revela que a jornada de fé é como galgar os degraus de uma escada. Vamos de um nível de fé a outro. Esse fato elucida a menção do apóstolo aos Tessalonicenses, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, segundo aos Tessalonicenses 1:3. Recebemos de Deus a medida de fé, Romanos 12:3, que devemos desenvolver. Seu progresso não se limita apenas a receber bênçãos específicas como resposta à oração, mas é mais do que isso. A própria obediência, como trataremos no capítulo específico, entra na categoria de obras da fé, mencionadas por Tiago em Tiago 2,14. Adicione-se a isso ainda ao conceito de progredir vivendo pela fé, bem como de desenvolvê-la, a advertência bíblica de falhar na fé. No tocante a isso, Paulo fez uma declaração a Timóteo que merece nossa atenção. Timóteo, meu filho, dou a você essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e, por isso, naufragaram na fé. 1 Timóteo 1, 18 e 19. O que significa naufragar na fé? Antes de falar da fé, é preciso focar a própria alegoria de naufrágio. Esse, por sua vez, pode ser resumido em uma jornada que é abortada,
que não pode, por diversos fatores, ser concluída. O apóstolo empregou um exemplo comum a pessoas que conheciam e utilizavam as embarcações como meio de transporte. Por exemplo, alguém entra em um barco ou navio com um destino específico. Havia um ponto de partida e um ponto de chegada, e uma jornada entre ambos. Contudo, por adversidades como o mau tempo, o navio, em vez de completar a jornada, poderia vir a naufragar. E nesse caso, normalmente, a vida de seus ocupantes se perderia. Então, o que significa a advertência que Paulo deu de manter a fé? Ela é o oposto de naufragar na fé e, obviamente, determina o contexto da alegoria empregada. Um náufrago da fé é alguém que começou a caminhada da fé, mas que em algum momento teve essa jornada abortada, não chegando ao seu destino. Pedro nos informou a respeito desse destino, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. 1 Pedro 1:9. Entendemos que a razão pela qual Jesus é denominado autor e consumador da nossa fé, Hebreus 12:2, seja exatamente porque, assim como ele é quem inicia a nossa fé, deve ser também aquele que a desenvolve e conclui. A palavra grega traduzida dos originais para consumador é teleiotes, quer dizer literalmente aperfeiçoador. A nova versão transformadora apresenta a seguinte tradução: Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Nenhum de nós cristãos deveríamos deixar de manter ou preservar a fé. Não deveríamos abortar aquilo que Cristo começou e anseia aperfeiçoar, pois cooperamos com Ele e é nossa responsabilidade. O apóstolo Paulo se referiu a essa verdade quando afirmou aos Colossenses: desde que continuem alicerçados e firmados na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram. Colossenses 1:23. Evidentemente, a terminologia de continuar alicerçados e firme contrasta com a expressão afastar-se da esperança do evangelho. A graça, assim como a fé, também continua atuando na vida do crente após o novo nascimento, pois verdades se confirmam com declarações bíblicas dirigidas aos que creem, como: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Fortifiquem-se na graça que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 2:1. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça. Hebreus 13:9. E cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3:18. Todas elas apontam para o avanço e para o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, daqueles que já foram salvos. Além disso, ainda devemos levar em conta a abundância de saudações, desejando graças aos convertidos. Paulo fez isso 14 vezes em sua epístola. Pedro utilizou tal salvação 2 vezes e João 1. Trata-se de outra evidência de que a operação da graça divina não se limita à conversão e ao perdão inicial dos pecados. Ela continua atuando na vida do cristão. Tony Cook teceu o seguinte comentário acerca do assunto: eu sabia que a graça de Deus estava bondosamente disponível para a minha iniciação no seu reino, mas não tinha noção de que Deus também havia amavelmente providenciado graça para a minha permanência nesse reino. Sem dúvida que, à medida que estudei mais profundamente sobre a graça, comecei a enxergar verdade. Depois de ser salvo, a sua graça me tornou dele e me capacitaria ao longo da vida a viver de uma forma que lhe agradasse. No capítulo seguinte, aprofundaremos a questão da obediência e, na sequência, trataremos da graça como força capacitadora e seu impacto na obediência que devemos ao Senhor.